Olá pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, ou então muito boa noite, né? Se você está assistindo essa videoaula no período da noite, né? Também, seja bem-vindo. Meu nome é Diego. Hoje eu vou estar falando para vocês sobre um projeto que eu fiz aqui utilizando o Microsoft Excel, né? Um projetinho bem bacana, que é a tabela do Campeonato Brasileiro 2015, toda ela feita através do Excel, ok? Bom, eu vou abrir ele aqui para vocês darem uma olhadinha e vou estar fazendo essa demonstração, né, dos recursos, das funções que eu coloquei nessa tabela, tá ok? Vamos lá. Bom, aqui, ó, pessoal, aqui nós temos a tabela de jogos, nós temos o calendário do campeonato 2015, todo ele aqui já, quase todo, né, na verdade, eu digitei 10 rodadas, né, falta preencher o restante, mas está todo ele pronto, né, o funcionamento dele já está tudo ok. Deixa eu só apagar aqui a simulação que eu fiz, e daqui que depois eu vou mostrar também essa tabela funcionando, vocês vão ver que é muito bacana, tá bom? Só apagar aqui, pronto. Então, pessoal, eu tenho uma coluna que é a coluna de jogos, né? Todos os jogos numerados. Tenho aqui a rodada, tenho a data, o dia, a hora, o estádio, a cidade, o mandante, o placar e também o visitante. Bom, essa parte é tranquila, não tem nem muito o que falar. É só você digitar os dados ali e depois você dá uma ajeitadinha no layout, tá bom? Aqui, pessoal, nessa coluna de TV, é uma coluna assim, bem bacana porque você consegue visualizar as partidas que serão transmitidas na TV aberta, na TV fechada, né, e tudo. Esse A aqui significa aberta, né, o F de fechado e o P de pay-per-view. Então, assim, essas informações são apenas para você observar mesmo, elas não vão interferir em nada no andamento da tabela, tá ok? Aqui, ó, nós temos essa coluna PP, como eu estou mostrando aqui, estou selecionando ela. Essa PP significa o quê? Perda de pontos, né? É uma coisa que acontece muito aqui no Brasil, que é aquelas equipes que acabam sendo prejudicadas, né? Acabam perdendo pontos no decorrer do campeonato, né? Por ter escalado jogadores irregular, coisas do tipo. Então você consegue também digitar aqui o número de pontos jogo a jogo, né? O que facilita muito, porque você digitando o número de pontos perdidos aqui, como mandante, visitante, qualquer que seja a equipe, o Excel já está programado para fazer o cálculo automaticamente na nossa aba de classificação que eu vou estar mostrando daqui a pouquinho. Então é bem útil, é bem bacana você colocar essa coluna aqui. Ó. Depois nós temos aqui a coluna de CA e CV, né? CA de cartão amarelo e CV de cartão vermelho. Então, assim, essas duas colunas, tá, pessoal, elas estão funcionando. As informações que vocês digitarem aqui, né, nos cartões, elas vão aparecer também na aba de classificação daqui a pouquinho que eu vou estar mostrando. Então, não é obrigatório, mas né, tem gente que gosta, né, de acompanhar, de estar mais, enfim, de acompanhar mais a sério mesmo assim o campeonato, né, marca tudo. Então tem essa opção que é bem bacana. E aqui eu tenho também a coluna de informações. Essa coluna ela é muito útil também. Aliás, muito útil não. Ela é bem parecida até com a coluna de cartões, porque não é obrigatório, mas se você preencher aqui ó, o público e também a renda, jogo a jogo, nós temos também uma aba aqui que eu vou estar mostrando daqui a pouquinho, vou estar explicando para vocês, que vai justamente pegar essas informações e está formando ali, né, enfim, classificando fazendo um top 10 aí que eu vou estar mostrando daqui a pouquinho na aba de públicos e rendas, tá ok? Então essa parte é isso. Aqui, pessoal, eu tenho a classificação detalhada. Então eu tenho aqui, ó, na minha esquerda, eu tenho a tabela do campeonato atualizada. Essa tabela, você vai digitando os placares, ela vai fazendo né, a classificação automaticamente. E aqui é o que eu falei para vocês, ó, tá vendo? Aqui tem a coluna de CA e CV que eu estou aqui selecionando. Ou seja, os cartões que você vai colocando na tabela de jogos, eles vão aparecendo aqui time por time. Então é bem interessante também. E aqui eu tenho essa coluna né, que tem a porcentagem, que é o aproveitamento de cada equipe durante a competição. Essa tabela do meio é uma tabela que ela funciona da mesma forma, porém ela só faz os cálculos, né, a classificação do primeiro turno, tá vendo? Tem aqui, ó, classificação do primeiro turno, e essa daqui é do segundo turno. Ou seja, quando chega mais na reta final do campeonato, no meio, você tem essa possibilidade de ver né, o desempenho de cada equipe no primeiro e no segundo turno.
assim, é uma coisa bem bacana, né? Para quem acompanha, para quem gosta, é bem legal você poder olhar e fazer esse tipo de análise, né? Aqui embaixo, pessoal, nessa mesma aba, eu também tenho como fazer a análise, ó, de mandantes e também de visitantes. Ou seja, o Excel ele faz tudo isso automaticamente. Basta você programar, é claro, né? Mas assim, ele consegue fazer essa tabela aqui automaticamente, ou seja, ele pega os desempenhos de cada equipe como mandante e como visitante e mostra nessas duas tabelas aqui abaixo. Aqui, pessoal, nessa parte de estatísticas do Campeonato Brasileiro, vocês podem ver que não tem nada por enquanto, mas eu ainda vou colocar em breve alguns números, né, algumas estatísticas dos outros campeonatos para estar fazendo também essa comparação, tá ok? Deixa eu subir aqui. Aqui, ó, eu tenho a aba campeões. Ou seja, aqui eu tenho as informações dos campeonatos anteriores, como, por exemplo, o ano, quem foi campeão, o estado, o vice-campeão, quem fez os gols, aliás, quem fez os gols não, quem foi o artilheiro e o número de gols que ele fez. Do lado direito, eu tenho também aqui da Taça Brasil e do torneio Roberto Gomes Pedrosa, que foram as duas competições que antecederam, né, o Campeonato Brasileiro. Então, assim, ela não vai se modificar, porém, ela serve como base de informações, né? Tem gente que gosta de acompanhar, de ver alguns números, né, dos campeonatos passados, então aqui você também tem essa opção de poder visualizar, ok? Aqui, pessoal, eu tenho agora a aba pesquisar. Essa aba ela é bem bacana, porque ela trabalha em conjunto com a tabela de jogos. Na tabela de jogos, como eu estou mostrando aqui, você tem os jogos do campeonato todo, né, de todo mundo. Aqui na aba pesquisar, não. Aqui vocês conseguem visualizar que eu tenho o símbolo de todos os clubes que estão participando da competição. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, no Flamengo, ele vai mostrar para mim, ó, tá vendo? Só os jogos do Flamengo. Se eu clicar no Atlético Mineiro, ele vai aparecer só os jogos do Atlético Mineiro, e assim para cada clube. Então, assim, é bacana, porque né, às vezes você torce para algum clube, aí você é um pouco mais fanático, né? Você só se interessa pelo jogo do seu time, você clica no símbolo dele e você vê os jogos só do seu time, ok? Aí tem aqui um botãozinho de apagar a pesquisa, ó, volta tudo como estava antes. Aqui, pessoal, agora eu tenho aqui a aba Públicos e Rendas. Aquela coluna da tabela de jogos que eu falei aqui no início, ó, você vai digitando os públicos jogo a jogo, renda jogo a jogo, ela pega essas informações aqui e transfere tudo para cá. Ó. Aqui eu tenho todos os clubes que participam do campeonato, tenho o número de jogos, né? Aqui é sempre bom lembrar que esse número de jogos ela pega dos jogos mandantes, ou seja, todos os clubes que mandam os seus jogos, e aí você tem aqui um público total e ele já faz para você também a média, ou seja, ele vai somar o público, todo o público que você tiver no seu jogo, né, no seu estádio, e ele já faz a média pelo número de jogos que você disputou. Nessa parte aqui meio laranjada, já é a mesma coisa, porém com relação à renda. Então ele faz a soma de toda a renda, ó, como eu estou mostrando aqui, está tudo zerado por enquanto, e aqui ele faz a média de arrecadação por jogo do seu time. Então, bacana, né? Bem legal. Aqui, ó, do lado direito, eu tenho uma espécie de top 10. Aqui, ó, os jogos com maiores públicos do campeonato, ou seja, vai passando os jogos, você vai marcando os placares, vai alimentando a sua tabela. Aqui ele vai mostrando em tempo real quais foram os 10 jogos com os maiores públicos do campeonato. Isso é independente do turno, tá? Do campeonato inteiro. Você vai anotando, né? Você vai marcando e aqui ele vai fazendo automaticamente esse top 10 para você ver quais foram os jogos que deram mais público. Na parte de baixo aqui, ó, eu tenho a mesma coisa, só que eu tenho um top 5, né? Um top 5, porém da renda. Ou seja, é a mesma coisa, só que ele vai fazendo o quê? Ele vai mostrando para você os 5 jogos com maiores rendas do campeonato. Então, é uma coisa que se você não quiser utilizar, não precisa, mas você sabe que tem disponível nessa tabela. É bacana? Eu particularmente gosto. Tem pessoas que gostam, né? Enfim, aí é o gosto de cada um, mas tem esse recurso também. Ok, pessoal? Bom, essa videoaula é uma videoaula de demonstração para você ver, né, o projeto, ó, os jogos, a classificação, os campeões e tal. Enfim, é uma videoaula para mostrar mesmo, né, que é possível e que é bacana você fazer esse tipo de trabalho. Aqui na descrição do vídeo, pessoal, eu vou deixar o meu e-mail.
quem quiser, né, tiver interesse, pode mandar um e-mail para mim aí para a gente trocando uma ideia aí sobre esse projeto. Enfim, fique à vontade, tá? O e-mail está aqui embaixo, você pode ir mandando e a gente vai trocando uma ideia aí sobre esse projeto. Tá bom, pessoal? Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado e um grande abraço a todos. Tchau, tchau.